que a gente fica... Obrigado. Que é redação. Tudo bem? Vamos lá, então eu vim fazer com vocês não só uma revisão daquilo que vai ser tratado na sua prova de recuperação, mas também um pouquinho de dicas para você utilizar enquanto repertório. Porque um passarinho contou no meu ouvido como é que vai ser um pouquinho da redação. Então, bora lá. Então, não perde, pelo amor de, porque eu vou dar dica aí no final. Fica comigo, não dorme, supera um pouquinho o sono, toma uma água, respira. Olha só que eu vou trabalhar com vocês a introdução à tese, que é o que a gente vai falar bastante, que vocês já ouviram falar também bastante, a argumentação e projeto de texto. Tudo bem? Gente, qualquer coisa, se tiver muito rápido, me digam, por favor. Ou se tiver muito baixo o som, se não estiver passando a visão, o slide, o data show, tá bom? Vamos lá. Primeiro, a gente vai falar do início. Bora pelo início, com calma. Quando a gente pega uma redação para fazer, qual é a primeira coisa que a gente tem que pensar? Qual é a primeira coisa que a gente tem que ter em mente? Poxa, redação, para eu poder escrever sobre uma coisa, eu tenho que ter certeza daquilo que o tema está pedindo para mim, certo? Esse é o primeiro ponto que eu quero falar com vocês. Por quê? Porque às vezes a gente não pode ter dúvida de qual é o tema da redação. Por favor, esse é o primeiro ponto que eu peço para vocês. Saiba que você vai escrever uma redação e tenha certeza. Só comece a escrever quando você tiver certeza que aquele é o tema e de que você entendeu perfeitamente o tema. Eu vou passar aqui uns exercícios, eu quero que vocês aprendam comigo a como interpretar essas palavras-chave. Com certeza é uma coisa que vocês já ouviram muito. Professor, mas o tema ele começa desafios, depois ele vem impactos, depois tem consequências de tal problema. Como é que eu vou saber que caminho seguir? Por isso que eu digo, tenha muita certeza de que você está no tema certo, de que você interpretou certo e de que você vai argumentar certo. Tudo bem, gente? Digam para mim no bate-papo. Introdução é a parte introdutória, como eu já falei para vocês, já está meio que óbvio, mas a gente precisa de um repertório para iniciar. Até agora só o Ami falou comigo. Olha só aqui, eu trouxe um texto e eu queria que vocês olhassem para esse texto junto comigo e a gente vai identificar umas características aqui. Vamos fazer um trabalho de interpretação. Olha só. Primeiro ele começa com uma frase, sim ou não? Ele começa com uma frase. Qual é essa frase? Ela fala sobre o quê? É isso que você tem que pegar no dia, na segunda-feira, quando você for chegar aqui no equipe para fazer a sua prova, ou vai fazer a sua prova online. Quando você for pegar essa prova, você vai ver que vai aparecer um texto lá para você ler. Pode ser um texto como esse, não sei. O que vai estar escrito? Olha só. Eu acredito que podemos mudar o mundo através da alimentação. Tá entre aspas, então é porque é uma frase de uma pessoa. É qualquer pessoa? Não. Quem disse essa frase, quem pronunciou foi Bela Gil. E quem não conhece, é chefe nutricionista, filha do Gilberto Gil. Tem programas que falam sobre alimentação, culinária, tá bom? Fundamentando a escolha de sua dieta em meio a tanto desequilíbrio nutricional. Olha só, ele iniciou a redação dizendo qual é o tema? Ele iniciou a redação dizendo assim: eu vou falar sobre desequilíbrio alimentar. Seria interessante, será? Seria interessante se ele começasse assim: eu acho errado comer fast food. Não, né, gente? Olha só, porque ele não iniciou um texto construtivo, ele está construindo aquele texto. Ele quer que você continue prosseguindo a leitura. Então, a primeira coisa que ele faz é trazer um argumento de autoridade. Preste atenção nessa palavra, argumento de autoridade. Ele pegou uma frase de uma pessoa que é especialista no assunto. Ele pegou, falou, olha, a Bela Gil sabe do que ela está falando, ela já trabalha há anos com isso. Vamos pegar uma frase dela que gera impacto, que vai fazer com que a pessoa leia aquilo e fique roendo, fique pensando sobre aquilo, fique fazendo um trabalho de reflexão sobre aquilo. Olha só, qual é o trabalho que a gente faz? Como é que a alimentação pode mudar o mundo que a gente vive? De que forma a alimentação muda o mundo? A gente nunca atrela a mudança do mundo pela forma como a gente consome. E é até interessante isso. Então, olha só como ele iniciou bem o texto. E é assim que se inicia um texto, com contextualização.
principalmente na redação do Enem. Vou voltar e vou falar. Segunda-feira, quando tu iniciares a tua redação, lembra de contextualizar. Traz lá a história. Ela iniciou com uma frase, mas ela poderia começar dizendo que a Revolução Industrial, por exemplo, foi um fator importante histórico para a forma como nós consumimos os alimentos no mundo contemporâneo, por exemplo. Você concorda com isso? Eu concordo. A gente percebeu que depois da Revolução Industrial, o processo de trabalho ele foi mais acelerado. Com isso, a gente não poderia comer refeições da forma como elas eram preparadas. E aí surge o quê? Fast foods, comidas mais industrializadas, comidas mais rápidas, para que as pessoas possam logo comer e ir para o seu trabalho, com a correria da vida. Contexto histórico, repertório sociocultural, contextualização, e você vai tirar 1000 no Enem se você fizer isso. De fato, a sociedade atual, e ele continua, acelerada e sintética, está recheada de problemas relacionados à má alimentação e principalmente ao peso excessivo. Até aqui tudo bem? Deu para entender o que esse primeiro texto nos fala? É um trabalho de interpretação, não é um texto, tá bom? A gente quer fazer um trabalho de interpretação aqui. Vocês falam um pouco no bate-papo, né? Ou é o meu bate-papo que está parado? Não. Vocês falam um pouco no bate-papo, mas vocês estão entendendo, né? Por favor. Vamos lá. Gente, o primeiro texto que eu mostrei para vocês, ele não apresenta a tese. Era isso que eu queria que vocês dissessem. Olha, alguém está falando, pera lá. Uhul! Eva, Sofia, o Almir de novo. Isso aí. Olha aí, gente. O primeiro texto, como eu falei para vocês, ele foi só para interpretação. É como se fosse um texto motivador. O texto motivador nem sempre vai ter um ponto de vista definido. Agora, bora para esse texto aqui, porque esse texto aqui ele tem uma tese. Presta atenção. Esse texto aqui, eu peguei o mesmo texto anterior e eu transformei ele para ele virar quase que uma redação. Por quê? Porque ele tem uma tese, então ele já é ali uma semente de uma redação. Olha lá, é o mesmo texto. Olha só, vou ler de novo. Eu acredito que podemos mudar o mundo através da alimentação. A frase é de Bela Gil, chefe nutricionista, fundamentando a escolha da sua dieta em meio a tanto desequilíbrio nutricional. De fato, a sociedade atual, acelerada e sintética, está recheada de problemas relacionados à má alimentação e principalmente ao peso excessivo. Olha só, fez a contextualização, ele citou a Bela Gil, que é com certeza uma autoridade nesse assunto, em relação à nutrição. Quem acompanha ela nas redes sociais, enfim, nos programas dela, sabe que ela fala muito sobre isso. Depois ele trouxe esse repertório para o tema. Qual é o tema? A problemática da má alimentação e ao peso excessivo, que é a obesidade. Ele colocou um ponto. E agora, adivinha? Vai vir a tese por aí. Eu estou sentindo o cheiro de tese. Olha só. Nesse sentido, em um contexto em que o tempo engole o homem, a preferência por uma alimentação irregular parece até aceitável, mas não inteligente. Opa! Para tudo. Meu Deus do céu. Vocês viram essa tese? Eu até me arrepiei com essa tese. Você se arrepiou aí em casa? Eu me arrepiei. Presta atenção no que ele falou, gente. Isso é um ponto de vista. Ele concorda com esse tipo de alimentação? Ele não concorda. Ele acha até aceitável que as pessoas se alimentem assim. Mas ele não considera essa escolha inteligente. Vocês sentiram o cheiro da tese aí em casa? Eu senti a tese e ela bateu forte no meu coração. Já tem tese, gente. Se tem tese, tem posicionamento. Ele acabou de dizer, por mais que eu entenda que as pessoas consomam os alimentos da forma como elas estão consumindo, eu não acho nada inteligente que as pessoas continuam consumindo da forma como elas estão consumindo os alimentos. Me disse se não é tese. É tese. E é claro que você sabe, porque você é um aluno equipe, nota 1000. Nesse cenário, surge... uma vez que a obesidade, nesse cenário, surge como um dos menores efeitos. Olha só. Olha só. No final, ele ainda deixou um ponto bem destacado. Ele diz assim, uma vez que a obesidade, nesse cenário, na última linha, surge como um dos menores efeitos. O que ele quer falar aí? Ele quer falar, gente, eu não concordo que as pessoas consumam da forma como estão consumindo. Por quê? Porque a obesidade é um dos menores efeitos que ela vai ter
na vida. O que isso quer dizer? Quer dizer que a obesidade gera outros problemas muito mais graves. Olha essa tese que maravilhosa. Deu para entender como é essa tese? Deu para entender esse ponto de vista? Ele está falando assim, olha, se você continuar consumindo dessa forma, a obesidade vai ser o problema mais simples de você resolver. Porque o problema não está na questão do nosso peso excessivo, mas sim nas consequências que ele traz. E quais são as consequências do peso excessivo? Vocês sabem, né? Cansaço, diabetes, talvez, glicose, enfim, um monte de coisa. Glicose já, eu falei glicose. Tudo bem? Colesterol mal, colesterol, entre outras. Beleza, gente? Sim ou não, galera? Olha só, então, retomando aqui, eu fiz até um hambúrguer para vocês entenderem. Retomando aqui, contextualização é o pão do nosso hambúrguer, tá bom? Vai ser a primeira parte do meu tema, vai ser a primeira parte da minha redação. Cheguei na recuperação semana que vem para fazer a prova, ou cheguei no dia do Enem, seja lá a prova que eu vou fazer, vou lembrar que tem que ter um pão no meu hambúrguer. Esse pão é a minha contextualização. É um repertório, pode ser história, pode ser geografia, pode ser uma obra de arte que fale sobre isso. Pega, professor, assistir um filme esses dias que tem uma cena que fala sobre isso. Posso usar na contextualização? É claro, contextualização é para isso. Depois vem ali o meu alface, a minha salada, para dizer que eu sou fitness, e um queijo, que é o meu tema. É quando eu digo para a banca, olha, vocês me pedem para falar sobre isso, então eu vou falar sobre isso. Tudo bem? Contextualização não é sua, tá bom? O tema não é seu. Por quê? Contextualização não é uma história sua. Com certeza vai ser a frase de uma outra pessoa, com certeza vai ser um dado jornalístico que não foi você que pesquisou. O tema não é você que escolhe, é o professor que escolhe. É o Enem que escolhe o tema para você escrever. Mas aqui, essa parte final do nosso parágrafo é sua. É quando você vai projetar para o corretor um ponto de vista. É quando você vai se inserir, vai dizer assim, olha, eu não concordo que as pessoas consomem abusadamente esses tipos de alimentos, certo? Ou então você diz assim, eu até entendo, mas acho que as consequências são irreversíveis para esse público que consome ainda deliberadamente esses alimentos. Isso é uma tese. Beleza, Almir. O Almir é gente fina, até doido. Vamos lá, então? Preste atenção agora que a gente vai fazer o mesmo parágrafo, só que a gente vai abordar causas. Vamos abordar as causas? Olha só, mesmo parágrafo. Preste atenção comigo. Eu acredito que podemos mudar o mundo através da alimentação. A frase é de Bela Gil, chefe nutricionista, fundamentando a escolha de sua dieta em meio a tanto desequilíbrio nutricional. Contextualização. Viu? Contextualização. Uma frase de uma outra pessoa que saiba sobre o assunto. De fato, vou apresentar o tema. A sociedade atual acelerada e sintética está recheada de problemas relacionados à má alimentação. Opa, o tema, cheguei no tema. Desse modo, tanto a falta de incentivo familiar quanto o apelo ao consumo de fast foods surge como uma das principais causas desse paradigma atual. Opa, tem tese aí? Tem, lá no finalzinho. Ele apresentou dois posicionamentos. Na opinião dele, o que causa esse problema? O que causa as pessoas estiverem consumindo muito alimentos calóricos? É o quê? O incentivo da família, certo? Da nossa cultura. E o segundo é que existe um apelo muito forte para se consumir mais esses produtos. Olha só, abordei duas causas na minha introdução. Vou desenvolver quantas duas causas? Duas no meu desenvolvimento. Eu vou ter dois parágrafos para debater. No primeiro, eu vou falar sobre esse incentivo da família, que é quando eu vou falar, gente, a família, ela quer que suas crianças, seus filhos, tenham bons hábitos alimentares, mas elas próprias consomem alimentos. Isso não vai querer despertar a curiosidade da criança em algum momento? Sim ou não? Vai. Então, esse incentivo familiar, esse exemplo da família de cultivar alimentos saudáveis, cultivar de preferência alimentos naturais, ao invés de industrializados, vai impactar muito na vida daquela criança, daquele jovem que está aprendendo ou já come há algum tempo
mas que tem que se reeducar alimentarmente. Muita gente, inclusive, eu ouço muita gente falando, né? Nossa, mas ele fica olhando com cara de desejo para minha comida. Nossa, eu dei refrigerante, não sei o quê, eu dei tal comida, tal lanche, porque ele fica olhando. Mas não, é porque a criança ela é curiosa mesmo. Tudo que você for comer, ela vai ter curiosidade. Você tem que despertar nela a curiosidade para determinados alimentos, tá bom? Segundo, o apelo ao consumo. No segundo parágrafo de argumentação, que é o seu terceiro, você vai lá e fala: existe muita propaganda em relação à comida. A gente não vê a mesma propaganda de comidas saudáveis com uma propaganda de comidas mais calóricas, sim ou não? Os produtos que são vinculados a essa felicidade, que a gente vê naquela propaganda, um homem comendo hambúrguer grandão, batata frita, sorvete, a gente vê uma felicidade muito grande. Quando a gente vê uma outra propaganda de alimentos naturais, a gente vê sempre uma propaganda mais crítica. Isso não desperta um apelo consumista para as pessoas, tudo bem? Por isso que as pessoas elas preferem comer mais, não porque aqueles alimentos são mais gostosos ou porque elas são mais nutritivas, mas porque existe uma propaganda maior com aqueles produtos. Tudo bem? Entendeu, gente, a tese dele? Bora para as consequências. Olha aí, ó, as causas. Justamente, meu irmão. Já pensou? Olha só. A gente atrela a felicidade. A gente fala assim, nossa, tô com tanta fome que eu acho que eu vou chegar em casa, vou fazer uma salada de fruta para mim. Não, né? Então existe uma felicidade muito maior. Existe um apelo muito maior. Já dá para usar aí. Olha só o que a gente está falando, né? Causas, família, comida como símbolo de afeto, ansiedade, desconhecimento sobre as questões nutricionais, a sociedade também que apresenta essa rotina imediatista, tudo bem? Segundo dados do Ministério da Saúde, o país investiu 118 milhões de reais em campanhas que envolveu 50 mil escolas e 2.200 municípios. Para quê? Campanhas que incentivem a uma alimentação saudável, certo? Uma alimentação equilibrada, sim ou não? Olha aí, rapaz. É isso mesmo. Vocês estão de parabéns, olha. Olha só, isso mesmo. Calma. Às vezes nas férias a gente pode até dar uma exagerada aí e aí dar assim uma, né, ficar repensando, né? Poxa, eu não era para ter comido tudo aquilo. Normal, mas agora a gente pode ter mais consciência da próxima vez, né? Tudo é uma questão de equilíbrio. Alimentação, principalmente, é uma delas, né? Vamos agora falar das consequências para a gente fechar isso aqui. E aí, que a gente, nossa aula já tem alguns minutos. E aí a gente vai para umas dicas aí de repertório, que como eu falei para vocês, um passarinho, que som é esse? Me contou do tema da redação da recuperação, tá bom? Olha só, eu acredito que podemos mudar o mundo através da alimentação. O mesmo repertório. Chefe nutricionista, fundamentando a escolha de sua dieta em meio ao desequilíbrio nutricional. Tema, bora pro tema? Coloquei a contextualização, vou pro tema. De fato, a sociedade atual, acelerada e sintética, está recheada de problemas relacionados à má alimentação e principalmente ao peso excessivo. Vamos para a tese? Respira e olha essa tese. Desse modo, a sociedade torna-se vulnerável a desenvolver não apenas doenças mais agressivas, mas também estigmas sociais. Opa, para. Deixa eu ver se alguém mandou alguma coisa, que alguém está mandando alguma coisa. Sim, isso mesmo, a gente vai falar disso agora. Opa, alguém tá. É, vocês estão participando, é isso que eu gosto. Bora lá. Gente, vocês viram que mudou alguma coisa nesse texto? Não foi a contextualização, porque a contextualização a gente está usando a Bela Gil também. Não foi o tema, mas o que mudou foi a tese. Lembra que no último a gente falou que as causas desse problema está relacionada à família, ao âmbito familiar e ao apelo consumista. Nesse, ele falou assim: eu não quero falar de causas, professor. Eu acho que as consequências são mais importantes que as causas. Filosofou. E aí, o que, que ele colocou na redação? Os impactos disso. Quais são os impactos da má alimentação? Os impactos é que a gente vai desenvolver doenças mais agressivas, as pessoas elas vão se tornar mais vulneráveis a ter doenças
cada vez piores por meio da má alimentação, inclusive apresentar sintomas de doenças ainda desconhecidas. Outro problema, elas vão ter estigmas sociais, que alguém falou no chat, que é justamente isso. Essa pessoa que ela tem uma alimentação mais desenfreada, por assim dizer, existem questões biológicas que vão interferir na nossa forma como a gente vê o nosso corpo, como a gente lida com o nosso corpo. Mas você concorda comigo que ela é mais vulnerável a ter estigmas sociais? Uma pessoa que tem um sobrepeso, é a pessoa que tem obesidade? Por quê? Porque a gente tem a visão de que uma pessoa super magra é uma pessoa saudável. Esses dias, eu não sei se vocês acompanharam, mas a Tata Werneck, que é uma comediante, eu não sei se vocês conhecem. A Tata Werneck, ela perdeu um amigo, o Paulo Gustavo. E aí ela falou que ela estava em um processo de depressão, uma tristeza muito grande, porque, enfim, era um amigo muito próximo dela. E com isso ela não conseguia comer, ela não conseguia fazer nada, exercício físico. E adivinha, ela começou a emagrecer. E o pior é que as pessoas chegavam com ela e falavam assim: Nossa, amiga, você tá esbelta, me passa essa dieta, não sei o quê. E ela, gente, por que vocês acham ainda, né, que uma pessoa magra é uma pessoa que é bem cuidada? E nem sempre é assim. Então, só para vocês verem como a gente tem tanta aversão a esse problema, a obesidade. Ninguém quer hoje ter um corpo que é fora do padrão, tudo bem? Então, essa pessoa é mais vulnerável. Essa é a consequência de que a gente vai desenvolver padrões cada vez mais absurdos, pessoas cada vez mais problemáticas e aí adoecem mentalmente, são excluídas. Tudo bem? Muito bem, gente. Vocês estão demais. Posso repetir a palavra quantas vezes? Olha, repetição de palavras é meio complicado. Por quê? Porque você pode substituir elas. Tem palavras que podem ser substituídas, mas tem outras que não podem. Vai depender. Mas você pode repetir no máximo 2 vezes no mesmo parágrafo, no máximo, dependendo da palavra, claro. Tá bom? Olha só, consequências na sociedade, na saúde da pessoa, tá bom? Olha só, um periódico científico publicado neste ano pela Nature Medicine, que eu falo em inglês, por favor, com licença, assinado por mais de 100 instituições de todo o mundo, incluindo a SBCBM, constatou que o preconceito contra a obesidade compromete a saúde e dificulta o acesso de pessoas acima do peso ao mercado de trabalho. Olha só que importante. E ao tratamento adequado. Afeta suas relações sociais e a saúde mental. Por achar que justamente ela tem aquele peso, que ela é preguiçosa, que ela não faz nada, que ela é corpo mole, o que não tem nada a ver, que às vezes são questões naturais, certo? A OMS estima que em 2025, cerca de 700 milhões de pessoas adultas no mundo sejam obesas e 2,3 milhões estejam com sobrepeso. No Brasil, a obesidade é um dos problemas que mais afeta a população. Quantas linhas? Opa, interessante essa. Bora lá. O texto de vocês tem, no máximo, 30 linhas, certo? Lembra de que tu vai dividir em 4 parágrafos, tudo bem? Se a gente for dividir em 4 parágrafos exatos, não vai dar uma linha, uma contagem certa. Mas o que eu faço com meus alunos? Sempre que perguntam isso. Faz 7, faz 6, 7 de introdução, faz 7 de argumentação, os 2 parágrafos de argumentação, e aí deixa as linhas, quantos forem, para a proposta da versão. Varia. Às vezes tem gente que gosta de introdução com 5 linhas. 5 linhas, se você conseguiu já argumentar sobre aquilo que você quer falar, tá ótimo. Se você precisar de mais uma, 6. Certo? Depois você apresenta os seus próximos parágrafos com 6. E aí você segue. Tudo bem? Se você fizer 4 parágrafos de 6 linhas, vai dar 24. Ainda vai sobrar 6 linhas. Então, é melhor você fazer 7. 7 com mais 7 são 14, vai dar 28. Tá bom? Dividido por 3, subtraído por 15, que dá 30 vezes raiz de... Obrigado. Vamos lá para a próxima, argumentação. Não tem problema, Sofia. Tá bom? Não tem nenhum problema. O importante é você seguir aquele esquema que a gente está apresentando, tá bom? Que esquema, professor?
Esse daqui, ó, que eu acabei de mostrar para vocês. Vocês já esqueceram? Já esqueceram do nosso hambúrguer da redação? Poxa, vou ter que fazer um hambúrguer da redação para cada aula que eu for dar agora. Tá ótimo, Sofia. Fique à vontade, mas organize essas ideias, por favor. Tudo bem? Isso mesmo. Olha só, na nossa argumentação, a gente vai ter essa estrutura aí para vocês. Tópico frasal. Vou deixar vocês lerem. É bem parecido com o primeiro parágrafo. Agora a gente já vai para o segundo e o terceiro parágrafo. Olha só. Certo? Posso seguir? Olha, isso aqui é basicamente no seu parágrafo. Você apresenta uma frase importante no primeiro parágrafo, na primeira linha do parágrafo. Por exemplo, vamos supor que você escolheu debater sobre as causas do problema. Vamos pegar uma causa lá. O meio familiar. O meio familiar influencia nos costumes alimentícios que aquela pessoa tem. Por quê? Porque a gente aprende a se alimentar em um coletivo de pessoas que é a família. Então, no meu tópico frasal, na minha argumentação, eu posso apresentar assim. Nesse sentido, nota-se que a nota-se que a influência familiar é indispensável para o tema apresentado. Nota-se que o ambiente familiar favorece alimentações saudáveis. Ponto. É só a ideia que eu vou apresentar naquele parágrafo. Depois eu venho com um repertório, porque eu não posso debater sozinho, certo? Eu posso dizer que, segundo a OMS, em 2025, 700 milhões de pessoas, olha só, repertório. Repertório é algo bem legitimado, é uma voz de uma pessoa que foi lá e pesquisou, que sabe do assunto. Segundo a OMS, mais de 700 milhões de pessoas sofrerão, né, de doenças relacionadas ao sobrepeso. E, por fim, eu coloco as minhas considerações, o que, que eu acho. Tudo bem? Eu acho que a família tem um papel importante para reverter esse quadro, uma vez que todas as nossas memórias afetivas, as nossas comemorações em famílias, elas podem ser mais responsáveis com a saúde das pessoas. É quando você vai se posicionar. Tudo bem? Tudo tranquilo? Pode, fique à vontade, o texto é seu. Para o último parágrafo, pode ser 7 linhas. 6, 7 linhas. Tem essa base, tudo bem? Não tem uma regra específica, é isso que eu quero dizer para vocês. Não tem um cálculo específico de quantas linhas é por parágrafo, mas fica ali na média entre 6 e 7. Por quê? Porque 6 vezes 4 vai dar isso, 24, aí vai sobrar 6 linhas. 6 linhas é muito tempo, muito texto que não dá para ser aproveitado. 7 já é 28. Então, fica aí nesse meio. Você pode fazer um de 6, um de 7, dois de 7 e um de 6. E aí fica à vontade, tá bom? Para não deixar muita linha também. Senão vai parecer que você não argumentou sobre o assunto. Olha só. Agora a gente vai fazer um projeto de texto para a gente finalizar, que a gente já está terminando o nosso horário. E eu queria mostrar para vocês o que vocês podem fazer no dia da prova também. Esse aqui é uma outra forma da gente analisar a redação. Receber o tema. Vamos supor que o tema é crianças. Educação sexual, por exemplo. Poxa, um tema aí. Eu penso logo o que, que eu acho. Vou esquematizar aqui nessa folha, em algum local, o que, que eu acho desse problema. Depois eu pego o tema e eu vou enumerar os principais pontos sobre esse assunto. As pessoas falam sobre educação sexual. Existe uma disciplina chamada educação sexual na escola. Como é que as pessoas veem a sexualidade da criança? Então aí você pode estar logo pensando. Repertórios. Que repertórios eu posso usar para poder contextualizar esse assunto? E por último, vocês não podem se esquecer que existe uma proposta de intervenção. Eu não vou poder falar dela. Eu queria ter uma aula só para falar disso, porque a proposta é lá no último parágrafo, que é quando você vai ter que intervir. A proposta, ela é muito importante. Que é quando você critica, critica e no final tem que resolver aquele assunto, tá bom?
Vamos lá, então. Olha só. Deixa eu passar aqui, porque o nosso tempo está curto. Isso. Lembra que eu falei de criança e educação sexual? Vocês já assistiram esse filme aqui chamado Luca? Vocês gostaram de assistir esse filme? Bom, para quem não assistiu, ele conta, na verdade, a história de duas crianças marinhas. Ele faz uma analogia aí à descoberta da vida. E aí elas simplesmente decidem sair do mar e viver as aventuras que os seres humanos vivenciam. E aí eles conhecem essa garotinha, que eu não lembro o nome. Eu sei que é o Luca e o Alberto, né? Aí tem a garotinha que vai ajudar eles a não ser perseguido pelos humanos e tal, e eles vão ver muitas aventuras. Também tem um livro chamado Não Me Toca, Seu Boboca, que vai falar sobre essa educação sexual para as crianças, como elas podem se defender. Pensa comigo que as crianças, elas são muito vulneráveis desde os primeiros tempos de vida. Tudo que você fala para uma criança, ela vai guardar. A gente tem que ter muito cuidado com isso. A criança, de fato, não só a criança, né? Todas as pessoas, mas em especial as crianças. Eu não estou aqui dizendo que nós somos melhores que as crianças, não. Pelo contrário, né? Nós também somos mais sensíveis, tão sensíveis quanto. Só que imagina a criança, né? Então, ela está ainda no processo de entendimento do mundo, e aí você pode usar, se esse for o tema da redação, o Luca, aquele que também conta a história aí dessas crianças se descobrindo. Olha só, uma característica da sociedade brasileira é a indiferença quanto à noção de privacidade na vida das crianças. Quanto menor a criança, mais difícil parece a família resguardar o seu corpo. Em algumas regiões do país, é com orgulho que se exibem e se tecem comentários sobre os órgãos do bebê. Olha só, olha só como a nossa cultura ela sexualiza muito essa visão infantil. Isso é um problema, viu? É comum tocar nas fraldas da criança em público e ainda obrigam a criança a dar no colo de estranhos. São situações que acho que falha, não, tá tudo certo. São situações que violentam a criança. No presente, eles dão permissão de construir uma autoproteção. Também eu vou dar um exemplo sobre a Tata Werneck. Eu lembrei agora. A Tata Werneck, ela diz, porque ela teve uma filha agora, muito recente, e aí perguntaram para ela, como é que você ajuda a sua criança a entender sobre o corpo dela? Ela diz assim, olha, quando a gente vai limpar, dar banho nela, a gente sempre pede licença para ela. Isso não é comum, a gente ver os pais licença para os filhos para dar banho, certo? Inclusive, como o texto fala, a gente vê que os pais, eles às vezes obrigam a criança a ficar com pessoas que eles não gostam, que as crianças não gostam. Ah, pede bênção para não sei quem. Aí a criança não quer, não quer, não quero. Mas o pai insiste. E isso acaba gerando na criança um certo desconforto. A criança está lá desconfortável, mas ela está sendo obrigada a falar com aquela pessoa que ela não quer. Por quê? Porque a gente não respeita a autonomia da criança. E aí é justamente o exemplo que eu dei da Tata Werneck. Ela falou que ela sempre pede licença para a filha dela, para quando for limpar ela, dar banho nela, para que ela entenda que ninguém pode tocar no corpo dela e que o corpo dela é parte dela, que é algo muito precioso, que não deve ser tocado por qualquer um. É assim que a gente tem que ensinar as crianças a se desenvolverem, a terem o seu autocuidado. Porque são dados reais que mostram que 62% das pessoas que testemunharam crianças e adolescentes sendo exploradas nunca denunciaram. Isso não sou eu que estou dizendo, é a Datafolha de 2018. Olha só, anota aí que vai que você depara com um tema desse na recuperação e aí você precisa usar um dado, já está aí, tá bom? Também não podemos esquecer do Disque 100. O que é o Disque 100? Ele é o Disque de Denúncia Oficial Nacional dos Direitos Humanos aqui no Brasil, tá bom? Ele é um serviço de proteção a crianças e adolescentes com foco na violência sexual. Tudo tranquilo? Tudo tranquilo, gente? Estão anotando tudo? Aprenderam direitinho? Para finalizar, que eu já vou estar com saudade de vocês, já quero desejar desde já uma boa prova, que fiquem calmos, por favor. Descansem um pouquinho antes da prova no domingo, mas estudem também se quiser estudar amanhã, no sábado, revisar.
assistir essa aula de novo, não sei, tá bom? Mas boa prova. Se relaxe que vai dar tudo certo. Olha só alguns argumentos que eu posso oferecer para vocês. A ausência de diálogos com a criança, posso colocar isso como o meu ponto de vista. Porque eu acho que é um problema. Porque a criança, ela entra no mundo e ela faz coisas que ela não sabe o que está fazendo. Não tem consciência. Então, se a gente não cria um diálogo com a criança, ela está sendo obrigada, forçada a fazer coisas que ela não quer. Então, a gente tem que estar tudo ensinando para ela. Um exemplo é o Não Me Toque, Seu Boboca, que é o livro que a gente acabou de falar, lançado no Brasil. Vamos para a proposta? O Ministério dos Direitos Humanos, da Mulher e da Família deve criar cartilhas que ensinem os pais a como falarem com seus filhos da maneira certa para eles não, de fato, protegerem seu corpo e não deixar com que outras pessoas, né, se tornem mais invulneráveis. O segundo argumento, vamos lá, impunidade. Segundo o estudo do Estatuto da Criança e do Adolescente, a maioria dos abusadores de criança, infelizmente, fica na própria casa da pessoa. Então, impunidade. A gente não tem como denunciar essas pessoas, porque às vezes elas permanecem, né, dentro da casa da própria criança. Mas o Estatuto da Criança e do Adolescente condena isso fortemente. Ele diz que a gente precisa reforçar a denúncia, reforçar com que a criança tenha de fato autonomia para saber onde é que as pessoas estão passando o limite com ela. Tudo isso está lá no Estatuto da Criança e do Adolescente. Eu vou reforçar que você não pode utilizar o Estatuto da Criança e do Adolescente como agente na sua proposta, porque é uma lei. E uma lei não pode fazer muita coisa. Ela apenas dá as orientações, certo? Ela não pode agir porque ela é uma lei. E a proposta, quem é que vai agir é o poder público. Tudo bem mesmo, galera? Terminamos, então, a nossa revisão. Nem demorou, nem cansou, e você ainda está aqui. Então, muito obrigado e até a próxima. Beijo!